vai estar ministrando a palavra dessa noite. Vamos estar gravando aí o primeiro DVD do presbítero Júlio. Para quem não conhece, o presbítero Júlio já foi um obreiro aqui da igreja, um obreiro abençoado, uma missionária Marlise, e eles se mudaram para Campo Grande, aqui do lado, né? Campo Grande, aqui, depois desse muro aqui. Então foi distante para ele vir para cá, então eles estão congregando lá em Campo Grande, fazendo a obra do Senhor. E eu louvo a Deus por esses jovens abençoados aí que nos têm levantado para fazer essa grande obra, amém, irmãos? Estenda as mãos para cá, vamos estar orando, apresentando o servo do Senhor. Deus, nós louvamos o teu nome nessa noite, Deus, porque o Senhor conduziu o teu filho a este lugar para ministrar a tua palavra, Deus. Senhor, que ele venha ser usado embaixo da unção e da revelação do teu Espírito Santo, Senhor. Deus, que ele possa, Senhor, ser canal, ser instrumento, Deus, nessa noite de uma forma tremenda, Deus. E que pessoas venham sair daqui abençoadas para a glória do teu nome. Tira toda barreira, todo impedimento, Senhor. Fala conosco através da sua palavra, Deus. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Salve a todos com a paz do Senhor. Amém? Motivo de felicidade poder estar nesta igreja adorando ao nosso Deus. Confesso para os irmãos que eu estou bem nervoso, mas eu creio que o Senhor há de falar e continuar falando através das nossas vidas nessa noite. Já trago um abraço, congrego na Igreja Missionária Pentecostal de Manguariba, lá no Cosmos. Mas eu tenho uma história, minha esposa tem uma história, e quando eu fui convidado, a missionária, que hoje é pastora, me convidou, ela falou algo que entrou no meu coração. Ela falou assim: lembra quando você ficava lá na congregação louvando para as cadeiras? E eu lembrei disso, porque é muito gostoso a gente entrar no local e ver que a igreja cresceu, que deu frutos. Fico feliz não por só isso, mas por poder entrar aqui e ver pessoas diferentes. Porque muitas vezes nós entramos e saímos de igreja e são as mesmas pessoas. Mas eu creio que esta igreja já tem abençoado muitas vidas. Então eu fico muito feliz de estar na casa do meu pai, na fé, que é o pastor pastor Luciano. Olha que mistério, meu Deus do céu. Tem um pastor Cristiano que eu vou conversar com ele também, amém. E o pastor Luciano, eu confesso, já falei muitas vezes que o alimento que eu comi nessa igreja eu continuo mastigando ele. E é gostoso quando a gente está na obra do Senhor e sai com boas lembranças de uma igreja. Eu peguei o violão ali, já me senti em casa, aí o Leandro ali pegou e falou assim: sinta à vontade. E antes dele falar, eu estava me sentindo à vontade. Amém? Confesso, amo todos os irmãos aqui presentes, sinto falta dos irmãos, mas é só por enquanto que eu prometo estar presente e vocês vão estar presentes lá também, em nome de Jesus, amém? Só para não ficar nas minhas palavras, mando já um abraço do Bispo Ira, que é o pastor presidente, o vice-presidente da obra, lá em Manguariba, está transferida lá no bairro de Costa. Vamos abrir nossas Bíblias no capítulo de Juízes, do livro dos Juízes, capítulo 6. Confesso para os irmãos que eu não sou pregador, eu só falo aquilo que o Espírito Santo bota no meu coração, na minha mente. Tá bom. Livro de Juízes, capítulo 6, versículo 12, passagem muito conhecida da palavra do nosso Senhor. Eu vou ler para tomar tempo. Juízes, capítulo 6, versículo 12. Quem achar pode acompanhar na sua Bíblia. Então o anjo do Senhor lhe apareceu, ele disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Amém? Você pode repetir comigo este último pedaço desse versículo? Homem valoroso. Amém. Pode tomar seu assento em nome de Jesus. Aleluia. Abençoado ali o Rick. Lá, Deus do mistério, lá no último banco, lá se escolheu lá. Glória a Deus. Fico feliz, irmão. A gente vê hoje. Livro de Juízes, capítulo 6,
vai nos relatar a história de um homem chamado Gideão. A partir do versículo 11, vai falar do chamamento de Gideão. Gideão foi chamado, mas anteriormente a Bíblia vai falar que o povo de Israel, ele havia estado no estado de apostasia muito grande. Era um período onde o povo de Israel servia a Deus e logo após não estava servindo a Deus, porque, voltando um pouco mais para trás, a Bíblia vai falar que havia um homem chamado Josué. O Josué foi o segundo depois de Moisés, e Josué foi um homem incrível, um homem capitão de exércitos, e através da vida de Josué, o povo acabou tomando posse daquela promessa, das terras que tinham. Só que após a morte de Josué, ele não deixou ninguém no lugar dele, como o próprio Moisés tinha deixado. A Bíblia vai falar que após aquilo o povo fica um pouco meio dúbio, ele começa a entrar em pelejas, e eles serviam o Senhor com fidelidade, mas daqui a pouco acabavam saindo e acabavam passando o processo, e o Senhor foi obrigado, posso assim se dizer, a levantar juízes, ou seja, pessoas para libertar o povo da mão dos seus inimigos. A palavra juiz, em uma das suas interpretações, quer dizer libertador. Então, o Senhor sempre escolhia alguém para ser o libertador do povo que estava em cativo. A grande adversidade ocasionava um grande quebrantamento na vida deles. Toda vez que o povo ficava, como nós falamos, no estreito, eles clamavam ao Senhor. E o Senhor, por ser misericordioso, ele acabava atendendo ao chamado do Senhor. Fala para o teu irmão, nos momentos difíceis, pode ser um pouquinho mais forte para o seu irmão escutar. Nos momentos difíceis, o Senhor se manifesta. Mas a própria palavra falava que o que acontecia com eles era por causa deles mesmos. Porque nem tudo que acontece na minha e na tua vida é porque Satanás botou a mão. Você é uma pessoa diferente, você é um escolhido e um lavado e remido no sangue de Jesus. A tua vida não pertence mais a Satanás, mas os seus atos, eles têm consequências. Os meus atos têm consequências. E a palavra vai falar que as consequências eram o quê? Era o povo acabar escravizado, era saqueado, roubado. E a palavra vai falar no capítulo 6 que o povo estava há 7 anos nas mãos dos midianitas. E tudo que o povo fazia, plantava, os midianitas, os amalequitas e o povo do Oriente roubavam, sacavam, destruíam. Muitas vezes coisas nas nossas vidas, elas não acontecem e elas não prosperam porque ainda há algo a ser consertado. E essa palavra, ela vai ser uma palavra muito rica, porque aqui é um retrato de um momento de pobreza. No versículo 6, vai falar que o povo estava muito debilitado por causa da constante investida dos inimigos. Meu amado, na minha vida e na tua não é diferente. Muitas vezes parece que Satanás só olha para mim e para você, parece que coisa ruim só acontece com a minha vida e com a sua vida. E muitas vezes nós ficamos perguntando: Senhor, o Senhor não está vendo isso? Mas esse estado acabou acontecendo um grande quebrantamento. O povo acabou clamando ao Senhor. Meu amado, é no momento de dor que a gente vê o rei se manifestando. E mesmo quando nós não somos fiéis a Deus, Deus é fiel a nós. A palavra vai falar que quando eles clamam, e eu estou sendo bem rápido nisso, isso é apenas introdução, o Senhor de vez mandar logo a provisão, começar a mandar logo a solução. O Senhor manda um profeta, e o profeta ele vai com o papel de exortar o povo e explicar o porquê que o povo estava naquele estado de caos. E o profeta começa a lembrar o povo que Deus era aquele mesmo Deus que tinha libertado eles do Egito,
E o povo, eu acredito, não está escrito, que o povo começou a lembrar o que Deus tinha feito na vida deles antes de eles estarem no estado que eles estavam. Meu amado, a própria palavra diz que o próprio profeta diz que ele quer lembrar das coisas que lhe dá esperança. Meu amado, no pior momento da sua vida, não adianta encher a tua mente com coisas ruins, não adianta ficar lembrando de coisas que entristecem o coração. Isso não traz esperança, não traz alegria. Você tem que lembrar de coisas que te dão esperança. Você às vezes esquece do nascimento do seu filho, você esquece muitas vezes do teu casamento, você esquece muitas vezes das vitórias que Deus te deu, e você bota um problema na frente de Deus. Mas nessa noite eu quero estar como um profeta falando para você que o Deus que operou o milagre ontem, Ele opera hoje também, meu amado. Porque Deus Ele não muda, quem muda somos nós. O pastor Luciano, ele falava uma coisa que ficou gravado, que Deus é bom, é nós que temos que melhorar. Meu amado, em cada dia nós temos que melhorar como servos do Senhor. Mas a Bíblia vai falar que depois que o Senhor manda o profeta e exorta o povo, um anjo da parte do Senhor, ele vai para um carvalho que ficava em Ofra, que pertencia a Joás ou a Biesrita. É difícil até falar esse nome. E lá ele vê um homem trabalhando, o nome dele era Gideão. Eu fui procurar algumas traduções desse nome e ele tem várias traduções: o destruidor, o matador, o lenhador. E aquele homem chamado Gideão, ele estava alhando trigo no lagar, e ele estava ali trabalhando, e o anjo do Senhor, ele olha para Gideão, e ele vai falar aquilo que nós acabamos de ler. Homem valoroso, porque ele encontra Gideão trabalhando. Meu amado, para alcançar a graça de Deus, alcançar o elogio do Senhor, o Senhor ele tem que te encontrar trabalhando, ele tem que me encontrar trabalhando. Você não foi chamado para ficar parado, você não foi chamado para ficar no estado de apostasia, de um estado parado, paralítico na fé. A Bíblia vai falar que o Senhor Jesus, ele chega num certo local e ali havia um paralítico. E aquele paralítico estava ali há muitos anos. E o Senhor pergunta para ele o que ele queria. E aquele paralítico de vez falar, eu quero andar. Ele começou a falar assim: poxa, as pessoas que ultrapassam na minha frente, elas já são lançadas no tanque. E quando eu chego, eu não consigo chegar lá. Assim, nas minhas palavras. E o Senhor Jesus, ele só dá apenas uma ordem, manda ele se levantar e tomar o leito dele. Não adianta dar desculpa para o Senhor, não adianta botar a culpa em ninguém. O chamado é teu, esse ministério é teu, como a tua família é tua, o teu trabalho é teu, ele não é do teu irmão, ele é seu. Deus ele não fica comovido com desculpas. O chamado é contigo e vai ser sempre com você. A Bíblia ela vai ser muito específica em chamada específica. Lembra de Jonas? O Senhor mandou ele para Nínive para poder falar com o povo. O Senhor queria falar com o povo. E Jonas escolheu ir por outro caminho. Ele foi para Tarsis, cidade de praia. Mas o que o Senhor fez? O Senhor acabou fazendo um reboliço. Ele entrou no barco. O barco começou a ficar na deriva. E por causa de Jonas, o barco quase naufragou. E Jonas teve que ser lançado no mar e ser engolido por uma grande baleia, um grande peixe. A história vai falar que a baleia, eu achei interessante esse grande peixe, ele levou Jonas, foi para Nínive. Meu amado, as circunstâncias, elas nos conduzem aonde Deus quer que nós vamos. Não adianta fugir, não adianta se esconder, porque Deus ele vai ser vontade de conduzir a situação que você tem que resolver. E naquele momento o Senhor encontra Gideão e Gideão está lá trabalhando. Outra coisa interessante nesse texto é que ele estava malhando trigo no lagar. Quantas pessoas falaram desse lagar? Quantas pessoas
separar esse trigo. Engraçado, o lagar, ele era uma espécie de bacia, ou de tanque, assim seja, pequeno, que ele tinha uma pequena ondulação embaixo, e ele tinha apenas uma torneira, uma bica na ponta dele. E eles colocavam uma uva e ficavam pisando na uva, como nós vimos nas novelas, nos programas, os italianos pisando nas uvas. E só era retirado o sumo da uva. Mas naquela circunstância, Gideão estava fazendo o que? Ele estava malhando trigo no lagar. O trigo, para ser malhado, ele tinha que ser colocado num grande pedaço de terreno. Ele botava como fala assim, na roça, uma leira, ou como a própria palavra fala, uma eira, e ele era colocado, espalhado o trigo já colhido, e uma grande máquina, uma prensa passava por cima. Ali era separada as cascas do trigo. E o engraçado, que Gideão, ele pegou um tanque e botou o trigo e estava malhando o trigo. O engraçado também que naquela época o povo estava empobrecido. Gideão botou o pouco que ele tinha para trabalhar naquele tanque. Meu amado, você tem que fazer as coisas que Deus bota nas suas mãos com o que você já tem. Você tem que aprimorar aquilo que você já tem. Ah, irmão, eu não prego bem, mas eu oro bem, então ore bem. Irmão, eu não oro bem, mas eu toco um instrumento, então toque um instrumento. Irmão, eu não sou bom na oração, mas eu prego, você prega. Irmão, eu não sou bom com nada disso, eu sou bom na limpeza, então limpe. Mas seja o melhor naquilo que você tem nas suas mãos. Meu amado, nós somos simples, né? Nós não somos, eu acredito, né? E que não tem nenhum milionário que nasceu num palácio aqui. Falamos para trabalhadores, pessoas que conquistaram tudo com suor. Imagina se você não tivesse lutado para ter aquilo que você tem hoje. Aonde você está aí? O Senhor, Ele nos ajuda, mas Ele quer ver o nosso desempenho. E a palavra vai falar que Gideão encontrava trabalhando naquilo. E o anjo do Senhor chama ele de homem valoroso. Lá no versículo 12 fala: então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Uma outra coisa que já é engraçado, eu tenho essa mania de falar engraçado, é engraçado mesmo. Que quando o Senhor falou com Gideão, ele falou: o Senhor é contigo, varão valoroso. E Gideão falou, olha que Gideão falou lá no versículo 13, você veio acompanhando comigo. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Ele já falou no plural, ele não falou no individual. Mas naquele momento o Senhor tinha falado com Gideão, e Gideão falou: mas não é conosco o Senhor? Meu amado, aí volta o que eu já falei, quando Deus chama é no particular, é com você. Não adianta falar o que atribui ao que está acontecendo, o Senhor vai resolver. Não, Ele vai querer usar você mesmo. Eu tenho aprendido isso. Estamos numa pequena congregação no lar em Cosmos. Eu confesso para os irmãos que eu vi coisas inacreditáveis dentro de igrejas. E eu comecei a entender o que é ser evangélico na temporada que a gente vive. Eu converso com os irmãos que eu entrei na igreja do véu, na igreja do roupão, na igreja do mano, na igreja do avental, na igreja do cabelo rastafari, na igreja da bermuda. Entrei em tudo que é local. E você vai conversar com as pessoas e é os mesmos problemas. É fulano, é ciclano. Eu achei engraçado, e eu acho engraçado que as pessoas esqueceram que quando Deus chama, Ele chama no individual, Ele chama no particular, e Deus não pergunta como você está, porque Ele aceita do jeito que você está, Ele só não deixa você ficar nesse estado. E eu pude compreender que o ser humano, ele é muito falho. Eu sou falho, nós somos falhos. Mas quando nós botamos aquilo que Deus nos prometeu na frente dos problemas, o que é falho na nossa vida acaba se tornando supérfluo, porque nós entendemos que a obra, ela necessita de mim
batida. O irmão está querendo encher o meu ego, está querendo puxar o meu saco. Mas, meu amado, a igreja era o lugar de abraço. Você pode vir do jeito que você é, mais quebrado do que arroz de terceiro. Nós temos o papel de te ajudar. Por isso que eu falo, meu amado, a igreja está um lugar para pessoas doentes, porque é dentro da igreja que as pessoas são curadas. Nós procuramos tantas religiões onde ela vai falar que vai suprir, que ela vai nos revestir, que ela vai nos dar. Bota esse cordão no pescoço que bala nenhuma vai atravessar você. Não faz isso, não faz aquilo. Enquanto Jesus ele só te chama, meu amado, para você entregar o teu coração para Ele. Mas voltando para essa palavra, Gideão, ele dá essa desculpa, e ele vai falando, e que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou, nos entregou nas mãos dos midianitas. Meu amado, os midianitas, eles descendiam da descendência de Abraão. Você pode ver lá no livro de Gênesis, se não me falha a memória, no capítulo 25, versículo 2, que Midian era o quarto filho de Abraão com quentura. Era praticamente uma briga de irmãos, porque Gideão ele era da tribo de Manassés. E logo adiante ele vai falar para o Senhor que ele era da tribo de Manassés e a família dele era menor dali. O Senhor incentivando ele e ele se diminuindo. E muitas vezes nós somos assim. Quando você sai do mundo, a pessoa fala: você vai ser um pastor, você vai ser um missionário, você vai ser um pregador do Evangelho. A pessoa fala: que isso, duvido, do jeito que eu estou, duvido do jeito que eu estou. Meu amado, quando Deus chama, Ele garante o chamado. Você não precisa ficar segurando em muletas espirituais. Existem muletas espirituais. Eu vou ficar assim porque Deus vai trabalhar. Mas toda atitude de fé, ela tem uma reação. E o Senhor todo momento falando: não, vai, Gideão, vai, você é um valente. E Gideão lá na frente vai falar assim, perdão, o Senhor vai falar no versículo 14: então se virou o Senhor para ele e disse, não sei se a sua tradução está assim, a minha está assim, então se virou o Senhor para ele e disse. Anteriormente, você pode reparar a palavra o anjo do Senhor, o anjo do Senhor. Mas quando foi se virado, quando se virou, foi o próprio Senhor. Ali, no meu entendimento, naquilo que o Senhor mostrou para mim, o próprio Senhor já começou a falar: Gideão, você vai destruir esses homens como eles fossem só. Meu amado, tem circunstâncias que o Senhor manda anjo, eu acredito, e é bíblico. Mas tem situações que é o próprio Senhor que vai falar com você. E aí o negócio começa a funilar. Porque quando o Senhor está com misericórdia, está trabalhando, e aí Deus está compreendendo, aí vai. Mas quando o próprio Senhor começa a falar, é aí que as coisas começam a se funilar. E ele vai falar que Gideão vai vir ferir os homens todos no sol. E logo adiante, para mim correr nesse capítulo, Gideão vai fazer um teste, ele vai fazer um sacrifício. E o Senhor vai falar para ele, logo após tudo isso, ele vai fazer um teste, ele vai pedir, ele vai pegar o velo de lã, um pedaço de lã e vai botar ali, no lado de fora da sua casa, vai falar que chova, que faça sereno, mas não que molhe o velo de lã. E no outro dia, quando ele acorda, realmente estava lá, chão molhado, e o velo seco. E assim ele fez invertidamente. Mas lá na frente, após esse teste, o Senhor ele vai dar uma ordenança para ele. No versículo 25, ele vai falar assim, perdão, no versículo 22 em diante, vai falar o seguinte: viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Ele vai falar lá no 23, porém o Senhor lhe disse: Pai seja contigo, não temais, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor, e lhe chamou de: o Senhor é paz.
E ainda até os dias de hoje está o altar em Ofra que pertenceu a Bezri. No versículo 25 ele fala: naquela mesma noite lhe disse o Senhor: toma o boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Meu amado, depois de toda essa promessa, de todo esse carinho do Senhor, esse zelo, começou Gideão a entrar em ação. E a primeira ordenança do Senhor para Gideão: vai lá na casa de teu pai, pega um boi dele, um boi, não qualquer boi, um boi de estimação, um boi de 7 anos, um boi do seu rebanho. Vai lá onde está a estátua de Baal, onde está o ídolo de Baal, onde está o poste ídolo, destrói e ali ergue o altar. Meu querido, para começar a entrar naquilo que o Senhor quer para mim, para a tua vida, o primeiro passo é começar dentro de casa. Você pode estar aqui e estar há anos na igreja. O evangelista presbítero, evangelista não pensa, o evangelista Glauco, ele vai falar, e ele falou aqui, que não adianta vir na igreja e não sair do estado que se encontra. Meu amado, não adianta eu estar aqui pregando e a minha casa não está em ordem. Não adianta, isso não acaba sendo da vontade do Senhor. Você é chamado como homem valente. Eu não sei como se encontra a tua casa, não sei como se encontra a sua família, mas você vai ter que começar a agir dentro do seu lar. E dentro do seu lar vai haver um altar para o Senhor. É necessário tirar aquilo que não é de Deus do nosso lado, da nossa vida, para que o Senhor venha ser manifesto dentro da nossa casa. Confesso que não é fácil. Quando nós ainda não somos toda a família crente, é difícil. Mas Gideão, ele teve uma estratégia. Ele sabia que se ele fosse de dia ficar estreito, ele estava com medo. Mas ele preferiu ir à noite, ele escolheu 10 homens e foi à noite. Como vai falar à noite na Bíblia, em algumas representações nós estudando, noite vai falar de trevas, noite vai falar de dificuldade. Gideão, na minha ótica, ele era maluco. O cara vai destruir um negócio lá dentro da casa dele, ainda de noite, e eu sabendo que a noite quer representar trevas, escuridão, dificuldade, tristeza. Mas meu amado, Gideão, ele entrou na peleja e ele sabia que ele tinha que inventar uma forma de erguer o altar na casa dele. Meu amado, é na dificuldade que você vai conseguir erguer um altar ao Senhor na sua casa. Vai ser difícil? Vai. Mas você tem que aproveitar as oportunidades. O Evangelho é uma oportunidade, ele é boa notícia. O Evangelho é as boas notícias do Senhor. Você muitas vezes vai falar de Deus para uma pessoa, e nós, quando falamos com uma pessoa descrente, é um caso muito sério. A pessoa está na prova, a pessoa está debilitada, e você começa a falar de Jesus. Sabe o que ela vai falar para você? Isso daí eu já sei. Eu já sei que Deus é bom, eu já sei que Jesus deu a vida por mim. Mas, meu amado, você tem que falar, porque é nesse momento de dor que ela vai ter que entender que só ela erguendo um altar de adoração ao Senhor, entregando o seu coração para Jesus, que vai mudar alguma coisa. Eu quero pegar uma palavra evangelística da sua vida, porque o meu foco é ganhar alma para Jesus. Eu tenho aprendido, tem muita alma perecendo. Não adianta eu causar um mover aqui, você pular, rodar e a sua vida continuar da mesma forma. Meu amado, nós somos pentecostais. Eu tenho aprendido, hoje eu falo língua estranha, eu pulo, eu rodo, mas eu quero ver almas para o reino do Senhor. É uma dádiva, dá lugar ao mover do Espírito Santo. É gostoso, mas eu quero a sua alma, a sua vida nas mãos do Senhor. Você é precioso para o Senhor, meu amado. Eu não sei o que você tem passado. Eu posso olhar para você e você soltar um sorriso para mim. Você pode sorrir até com 2, 3 dentes na boca, sorrir. Não ter vergonha da sua circunstância.
Mas só Deus pode contemplar o teu coração. Eu posso falar palavras bonitas, vai te encher, mas em casa o negócio fica estreito. Parece que eu e você se encontramos com um saco vazio, um saco rasgado no fundo, vai botando coisa e vai caindo pelo fundo. Meu Deus! Mas o Senhor te chamou como Gideão. É na circunstância, é você lá malhando um pouquinho. Eu estou fraco, Jesus, eu não estou com vontade de ir na igreja, mas eu vou. Você está malhando trigo, você não está percebendo, mas você está malhando trigo. Deus, Ele não vai te despejar com as mãos vazias, com as mãos vazias. E Gideão, ele vai lá e derruba o altar. Só que quando ele derruba o altar, as pessoas que viram, que sentiram falta, começaram a falar: foi seu filho. Chegaram em Joás e falaram: o que seu filho fez? O engraçado é que o povo estava clamando a Deus. Mas quando Gideão toma uma posição, o povo se levanta contra Gideão. Meu amado, toda vez que você se posiciona na presença de Deus, alguém se levanta, algo se levanta. Mas você está fazendo isso para poder crescer, para que o teu lar venha ser um local de bênção, para que o teu trabalho venha ser um local de bênção, para a tua escola, a tua faculdade, não sei, o local que você passa maior tempo. Mas Gideão, ele vai e ele começa a ser caluniado, mas não, ele tinha feito aquilo mesmo. E o pai de Gideão, você viu que no texto anterior, os postes ídolos e aquilo tudo, aquela comentária de idólatra, era do pai dele. Mas o próprio pai dele defendeu ele. Meu amado, eu sei que vai ser difícil você tomar essa posição, mas chegou o tempo de você falar de Jesus dentro do seu lar. Não adianta gritar com o seu filho, não adianta gritar com a sua filha. Você tira internet, você tira telefone, mas continua da mesma forma. Você fala com a sua esposa, você ora, você jejua e continua da mesma forma. Você fala com o seu esposo, ele vê você entrando e saindo da igreja, mas você tem que se posicionar. Você tem que entrar na peleja dentro do seu lar. Não aceite nada que não seja de Deus na sua casa. Meu amado, é difícil, eu vou falando isso daqui, eu nem, irmão, nem era isso. Mas eu falei, eu não sou pregador, eu só falo aqui, ó, Senhor. Aleluia! Meu amado, é tempo de tirar as raposinhas de dentro do nosso lar. Eu começo pela minha casa, porque a palavra é uma espada, ela corta, né, dos dois lados, e ela é de dois gumes, hein? Ela vai, ela entra e sai, corta de qualquer forma, não adianta. Meu amado, é tempo de tirar essas coisas que não são de Deus. Infelizmente o mundanismo tem entrado. Olha que está falando de mundanismo. Eu sou um cara totalmente tranquilo, irmão, com esse negócio, eu até estreito. Mas o que é de Deus é de Deus, o que é mundano é mundano. Irmão, pregar o evangelho é uma coisa muito simples. Nós até nos atualizamos, porque não adianta ficar quadrado. Irmão, não vê TV não, que você vai ser de Deus, mas você está com o controle na mão. É você que controla a TV, não é a TV que te controla. Irmão, não entra nesse site não, porque esse site tem negócio que não é de Deus. Aí você entra, você não requis. Olha o ídolo lá dentro da sua casa, que idolatria não é apenas se prostrar perante uma estátua. É tudo aquilo que é tirado da glória de Deus e você bota nela. Vou te explicar bem explicado isso aqui. De vez você está lendo a Bíblia, orando, você está, vou dar exemplo bem básico, porque eu também jogo videogame. Fica 2, 3 horas na frente do videogame e mata, parece até um serial killer lá, né, o negócio. Mas na hora de ler a palavra, eu leio, porque eu oro, eu falo com o meu Senhor. Você está idolatrando o seu videogame. Meu Deus! Quando você se prostra diante de uma TV e fica torcendo para que o homossexual, eu estou falando, não vai entender, venha se dar bem. Ou uma mulher que é casada, eu não aceito isso. E eu confesso, eu assisto novela, tá? Eu não sei qual é, eu vejo novela. Meu vizinho fala, e é novela? Não, eu falo, eu vejo novela. Não compro revista, não, eu vejo novela. Mas eu tenho um momento com o Senhor e ele é primordial. Mas ali você vê o que está sendo ensinado hoje no assunto foi bonito, a prova de fogo.
que para casais é uma maravilha. A minha esposa, a Marlise, ela falou assim: pô, cortou um filme, ela já viu esse filme mais de 15 vezes, irmão. Eu tive que devolver o DVD, porque senão eu ia virar bombeiro já. E aquele filme, nos momentos que o homem vai falar de Cristo, ele foi cortado. No momento que apareceu aquele homem orando porque a sua esposa estava enferma, foi cortado. No momento que ele vai falar de Cristo, a sua esposa foi cortado. E quantos crentes estavam na frente da TV 2 horas, 3 horas, 1h30 vendo aquele filme? Eu confesso que no início eu falei assim: poxa, que maravilha, louco, né? Roberto Marinho já não é mais vivo, então os filhos vão se converter. Mas cadê Jesus, irmão? Parecia até um filme psicológico. Parecia até que estava um psicólogo fazendo uma terapia de casais. Mas a vida daquele homem socializado só começou a andar quando Jesus entrou. Ele estava fazendo tudo, ele abriu o livro, aí estava escrito: ligue para a sua mulher e pergunte como ela está. Aí ele ligava: como é que você está? Eu estou bem. Aí ela estranhou, porque ele era um homem muito ignorante. Aí ele: não, por que você está me ligando? Ele falou: não, é porque eu queria saber como você está. Ele terminou a ligação, ele fechou o livro e falou assim: então tá bom, está cumprido, o segundo dia cumprido. E tudo que ele foi fazendo foi dando errado. E o seu pai evangelizando ele, falando de Cristo. E depois o pai dele, com uma certa situação bem difícil para ele, apresenta Jesus para ele, ele se converte. E se você prestar atenção, aí diante que as coisas começaram a andar. Meu amado, não vá para casa sem levar Jesus com ele, com você. Eu não sei quantos crentes não estão aqui, ou quem está fraco, eu não sei a sua vida. Mas leve Cristo para a sua casa hoje. Destrua tudo aquilo que está atrapalhando. Se for um computador, quebra ele. Se for um celular, quebra. Mas erga um altar na sua casa nesta noite. Deixa eu falar quem quiser. Deixa eu falar, da igual a Beatriz, deixa julgar. Meu amado, é assim mesmo. Gideão, ele sabia que tinha que ser isso. Meu amado, eu vou correr para tomar tempo para encerrar, que as horas não se convertem. A Bíblia vai falar que após todo este levante, Gideão ele escapa, ele deu o nome de Jerubaal, porque ele acabou sendo conhecido como aquele que arrumava contenda com Baal, porque eles falaram assim: já que ele fez isso com Baal, o próprio pai dele falou assim: se Baal é Baal mesmo, se é um Deus, então ele vai tomar uma providência. Então botaram de Jerubaal, porque ele era um que arrumado contenda com Baal. A história vai falar, para mim encerrar, que o Senhor dá uma ordem e ele junta 4 tribos, se não me falha a memória, e ali se ergue um grande exército. Ali o Senhor começa a dar estratégias, mandar a Gideão no meio daquele povo falar: quem é covarde e medroso, vai embora. E ali o exército começa a diminuir. Ele manda o pessoal na beira do ribeiro para beber, aquele que bebesse como cão. Era para ele separar, e aquele que bebesse água de joelho era para separar. Resumindo, e ficou 300 do lado de Gideão. E ali o Senhor ia começar a entrar na peleja. Nós conhecemos a história. Depois de Gideão, o Senhor mandou ele descer ao acampamento dos midianitas. Chegando lá, os soldados, na hora de trocar o horário para entrar no sentinela para o outro descansar, revela que teve um sonho, que um pedaço de pão, descia do céu e matava todos eles. Nós conhecemos a história. Que o meu foco não é a história, é Gideão. E o Senhor dá uma estratégia, manda eles carregarem cântaros e buzinas nas suas mãos. Chegando lá com uma tocha também na mão, eles estouram o cântaro, eles tocam uma buzina e eles erguem essa tocha. Resumindo, o povo dos midianitas começam a se matar. E ali o povo ele ganha aquela guerra. E eles saqueiam tudo, levam os despojos, como já era de costume. Meu amado, para acontecer um grande exército se levantar na sua vida, é necessário que você que foi chamado, que eu que fui chamado, nos posicionarmos. É necessário tomarmos uma posição perante ao Senhor. Não olhe para
Mas o primeiro ato é o posicionamento. Imagina se a mulher do fluxo de sangue fica parada esperando Jesus passar. Imagina se o cego de Jericó fica parado escutando Jesus passar. Imagina quantas pessoas, imagina Zaqueu se ele não sobe numa figueira brava, se ele não sobe e chama a atenção do Senhor, o que acontece com a vida dele? Meu amado, é necessário que eu e você venhamos tomar uma posição. Eu sou o primeiro a tomar essa posição. Quem é o segundo a tomar a posição? Quem é o terceiro a tomar essa posição? Se você vai ser aquele que vai tomar a posição, dê um glória bem forte para que Deus escute o teu louvor nessa noite. Se ponha de pé nessa hora. No nome santo de Jesus. Você vai dar a mão para o seu irmão. Se você puder dar a mão para o seu irmão do seu lado. Agora é o ato de compreensão. Você nunca falou com esse teu irmão do teu lado, você vai falar hoje. Você vai olhar para a cara dele, esse homem, essa mulher bonita, cheirosa, porque crente é cheiroso, eu escutei isso, eu gravei, realmente crente é cheiroso. Você vai falar para ele, você é um homem, uma mulher valorosa. Repete agora para ele acreditar. Você é um homem valoroso. Você foi chamado para erguer um grande exército. Você vai começar a trabalhar com o pouquinho que você tem. Começa a profetizar na vida dele agora. Começa a orar por ele neste momento. Comece a falar através da sua boca para a vida de Deus para ele. Comece a falar com o Senhor. O Senhor, ele se agrada de ouvir a tua voz. Eu estou sentindo a presença de Deus da minha maneira, porque eu não sou muito pentecostal. Meu amado, Deus, ele tem uma grande obra na sua vida. Ele quer que você erga um exército na presença dele. Mas é necessário você que tomar uma posição nessa noite. E a primeira posição vai ser você vir nesta frente desse altar. E você vai entregar a tua vida na mão de Jesus. Faça um concerto com o Senhor nessa noite. Se você está afastado, vem aqui nesta frente. Eu não quero que você venha ser apenas aceitar a Jesus. Eu quero fazer uma oração por você também. Se você tem circunstâncias que tem te desanimado, você não tem mais sentido vontade de ir à igreja. Você tem pensado assim, mais uma quinta-feira, vou lá para a igreja, nada vai acontecer. Meu amado, vem aqui na frente nesse altar, eu quero abençoar a tua vida. Você que está passando por algum problema na área familiar, porque não tem ninguém que está com uma família perfeita, esse cara glorifica ao Senhor. Você é aquele que está querendo uma grande bênção do Senhor, que o Senhor venha mudar a tua história, vem aqui na frente para nós orarmos por você. Este ministério é um ministério abençoado por Deus. Eu conheço essa família e eu não tenho nada para falar deles. E a maior maravilha é poder falar que o ministério é um ministério abençoado, que não tem nada que se envergonhar. Então tem homens e mulheres de Deus nessa igreja. Você está recebendo uma bênção do Senhor. Quantos aqui não são evangélicos? São apenas visitantes. Erga a sua mão onde você estiver nessa noite. É bom aquele que está enfraquecido e tem vontade de não vir a igreja nenhuma, eu não quero mais saber de nada, eu vou chutar o balde. Cadê você? Eu quero ver a sua mão levantada. Não precisa vir aqui se você está envergonhado. Eu não quero insistir, porque quem convence você é o Espírito Santo. Meu amado, levante suas mãos para cá nessa noite. Vamos orar por essas pessoas que estão aqui. São corajosos que estão aqui. Eles decidiram que não vão encontrar o lado do mesmo jeito que saíram. Eles são pessoas que falaram que vão entrar no querer e na vontade que é perfeita e agradável do Senhor. Meu amado, você é um escolhido. Eu vou falar isso e vou continuar. Você é o gideão dessa geração.
incline suas mãos para cá. Vamos fazer o que a palavra diz. Senhor Deus eterno, Pai. Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só venha tomar, Senhor, das tuas mãos estas famílias, Senhor. Toma os teus servos que aqui estão, Senhor. Eles decidiram se posicionar como Gideão. Pai, então que eles já comecem a pelejar, Senhor. Tira o medo, tira a timidez, Senhor. E deposita a coragem e trepidez do Espírito Santo de Deus. Senhor, o Senhor chamou para a guerra. O Senhor falou para ele: veja o livramento do Senhor. Vá para o mar, comece a baixar no mar que já foi aberto na vida. Meu amado, o povo tem que baixar. Isso que está acontecendo é pouco do que o Senhor tem prometido para eles. O que tem acontecido nessa igreja é pouco para o que vai acontecer. Essa igreja está pequena para o que o Senhor tem para ela. Mas, Senhor, nós estamos no pouco agora. Mas estamos sendo fiel, Pai. E eles estão sendo fiel aqui na frente. Eles estão malhando trigo, Senhor. Pai, como profeta, eu quero profetizar que a história deles vão ser mudadas nessa noite. Acabou o tempo de entrar e sair, de chorar, de ter tristeza, amargura no coração do seu povo. Toma o coração e a mente deles. Pai, que eles venham entender que a beleza ela não acaba. Que eles venham entender que é guerra, é luta. O soldado ferido tem valor para o Senhor. Que eles venham entender, Pai, que a sua palavra ela se cumpre. E que a tua presença ela não vai sair a partir de hoje da vida deles. No nome santo de Jesus, Senhor, dá um renovo no Espírito na vida deles. Pai, que eles venham estar muito melhores do que estavam nessa noite. No próximo culto e no próximo. Que eles venham se oferecer para trabalhar na obra. Que eles venham começar a entender que pregar a tua palavra é primordial. Que eles venham se oferecer, Pai, para fazer a tua obra. Toma o coração e a mente deles. Que o Senhor venha abençoá-los. Que o Senhor venha derramar bênçãos. Uma bênção tal que venha transformar de dentro para fora toda a vida deles. E que eles venham ganhar toda a família deles para Jesus nessa noite. Não vai ser amanhã, vai ser hoje. Porque eles precisam como nós precisamos também. Toma a alma, o espírito e o corpo deles. E que eles venham receber algo forte do teu espírito. Muito e muito mais. Pai, eu te peço e te agradeço no nome santo de Jesus. Amado, vocês são gloriosos. Graças ao nome de Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Irmãos, aqui eu encerro a minha oportunidade. Peço perdão para os irmãos. Sei que vocês conseguiram me escutar, mas eu creio que o Senhor ele vai usar cada um que aqui está presente. Já agradeço novamente ao pastor Luciano, esse homem de Deus, irmão. Aonde eu entro, irmão, eu falo deste homem. Porque nos momentos de tristeza, nas vezes que eu falei, eu vou largar tudo, eu lembrei desta família, que é a fonte do que clamo. Eu lembro do Hélio que ia no meu trabalho falar comigo, e aí a gente ficava 2, 3 horas ali falando de Jesus. Então honre este ministério. Aguente as lutas do lado deste homem e desta mulher de Deus. Porque com certeza Deus vai te erguer como um Gideão nessa geração. Amém? E que as palmas vão ao nosso Senhor. E eu agradeço a rica oportunidade.